Quem aqui já foi no encontro? Glória a Deus. Como foi seu encontro? Ah, foi nada. Como foi seu encontro? Glória a Deus. Olha, e eu quero hoje falar sobre um encontro também. Nós vamos aqui verificar uma pessoa que teve um encontro com Deus e como essa pessoa foi impactada. E Deus tem me falado profundamente nesse tempo. Eu estava lá vendo várias paisagens bonitas. Quem acompanhou meu WhatsApp viu lá o tanto de foto mas era tanta coisa bonita. Eu falei, mano, eu preciso compartilhar isso. E Deus me falava sobre estar na presença dEle. Sentir a presença dEle. Buscar a presença dEle. Parece algo tão comum, mas é algo que requer de nós uma busca. E hoje eu quero falar a presença de Jesus no reencontro. A presença de Jesus no reencontro. E eu quero compartilhar com você como Pedro teve esse primeiro encontro com Jesus, né? Olha só, em João nada, em Marcos 1, estava na página errada, estava lá no fim, olha só eu, que burro. Marcos, não é para concordar não, Marcos 1, versículo 16. Vocês estão lendo o livro de Marcos, né? Amém? Quem não está, corre ler, que é gostoso demais. Você não pode ficar sendo toda hora empurrado, você já sabe o caminho, então faz logo. Você não fez, então vamos fazer, vamos entrar no barco. Versículo 16 diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes. Será que era o Zagato? Não, André. Lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Versículo 18 diz: no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Esse foi o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Cara, foi uma paulada. Pá! Pedro estava no trampo, velho. Mano, Pedro estava trabalhando. Pedro estava nos seus afazeres, junto com seu irmão André. E quando Jesus então olha para eles e disse: vocês vão me seguir agora. Porque era costume daquela época que pessoas estivessem associadas a mestres. Era um processo de discipulado muito intenso. Se você ainda, vou dar uma dica para você aqui, se você ainda não está em discipulado de ninguém, se você ainda não está sendo ministrado, corre, porque você está perdendo a oportunidade de receber tantas coisas de Deus. Você recebe cobertura, você recebe oração. É tudo de bom estar debaixo de um discipulado. Mano, pensa, você está perdendo. E se você está meio assim, discipulado, já faz tempo que eu estou, renove os seus pensamentos. Hoje Deus vai fazer isso com você. E você vai ver a beleza de estar debaixo de um discipulado. Então, Pedro é impactado com aquele encontro. E ele simplesmente deixou todos os seus afazeres. E Jesus disse para ele: olha, eu vou transformar as suas habilidades, aquilo que você já sabe fazer, que é pescar, e vocês serão pescadores de homens. Vocês cuidarão de vidas. Uau! Pedro, de repente, falou assim: cara, mas eu não tenho muita cultura, eu não sei fazer isso. Mas ele foi atraído por aquela convicção, por aquele chamado poderoso, aquela voz poderosa de Jesus. Não houve discussão, não houve, será, vou dar um tempo, vou ver, deixa eu pesquisar. Não, no mesmo instante, naquele momento, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E muitos de vocês estão aqui, já fizeram isso, foram impactados, tiveram um encontro com Deus. Eu estou falando dos dois encontros, aquele encontro que nós temos mesmo, que vocês falaram que já foram e aí participaram, e como foi, e foi tremendo, e do encontro quando a gente recebe Jesus. Quando a gente permite que o Espírito Santo entre no nosso coração e faça
da nossa vida um trono de adoração e Ele se torna o nosso Senhor verdadeiramente. E muito interessante que quando a gente quer a presença do Senhor, a gente precisa ter um tempo de busca constante. As coisas não acontecem, elas não vão até a sua casa de uma forma mágica, de uma forma automática. Ela precisa de uma busca. Por exemplo, se você quer ver um lugar bacana, se você quer participar de algo legal, você tem que ir até aquele lugar, você tem que ir até aquela situação, você tem que se deslocar, você tem que fazer algo. E buscar a presença de Deus requer isso. Quem estava aqui sexta-feira? Oh, glória a Deus! É preciso você se submeter a isso. E isso fala de renúncias, isso fala de escolhas, isso fala de a gente querer decidir ou por uma coisa ou por outra. Se a gente for dar trela, vamos dizer assim, para a nossa carcaça, se você for dar trela para o seu corpo, cara, você nunca vai querer orar. Você nunca vai ter vontade de buscar Deus. Vai ser muito raro você acordar e falar assim, hoje eu estou com uma vontade de ir para a igreja, de ir lá na sexta-feira chuvosa, que estava meio garoando, vir para a igreja. Não vai acontecer isso com você. Tem que ser algo intencional, buscar a presença de Deus. E muito interessante de que, muitas vezes, nós estamos na casa do Senhor, estamos envolvidos com a igreja, mas não necessariamente estamos recebendo a presença de Deus. Estar no meio da multidão é bom. Estar no corpo de Cristo é importantíssimo. Mas há uma distinção entre você estar no meio da muvuca e quem recebe a presença de Deus e busca, e quem não está somente lá na muvuca. Deixa eu compartilhar um texto com vocês, que está em Marcos ainda, capítulo 5, versículos 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Então Jesus estava indo para a casa de Jairo. Vai comigo nessa viagem. Nesse meio tempo, havia já uma grande multidão, porque havia uma expectativa, onde Jesus ia, todo mundo queria ver o que ia acontecer, que milagre ia acontecer, o que Jesus estava falando. Todo mundo estava acompanhando Jesus para a casa de Jairo. Muito bem. Versículo 25. Versículo 24 ainda. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Versículo 31, olha a pegada aqui, ó. Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
Olha o contraste. Havia uma multidão, havia uma muvuca, havia muita gente, simpatizantes, pessoas que queriam ver aquilo que Jesus estava fazendo, pessoas que já tinham se convertido, pessoas de Deus ali. Mas, naquele trajeto, segundo o texto bíblico, o relato que está aqui, somente aquela mulher recebeu a presença de Deus. Porque ela fez algo intencional. Ela falou, eu estou enferma. Há 12 anos já sofria com isso. E aqui vai uma dica. Se você tem algo que o médico já te falou, não tem mais jeito, que está condenado, aquela mulher foi curada depois de 12 anos sofrendo daquela situação. Então, não importa o quão crônico sejam as coisas, porque o poder de Deus é o mesmo para restaurar. Amém? E o que aconteceu então com aquela mulher? Ela falou assim, se tão somente eu tocar no manto dele, eu ficarei curado. Essa é a diferença de estar no meio da multidão e receber a presença de Deus. Quem estava lá? Quem? Pedro. Os discípulos. A palavra de Deus diz assim, que os discípulos perguntaram para Jesus, falou, Jesus, você está perguntando para nós, acho que Pedro está falando, você está perguntando para mim, quem é que te tocou? Mano, está maior aglomeração, está maior empurra. Metrô 6 horas da tarde. Gente querendo entrar, gente querendo sair. Pedro estava lá. E ele teve ali mais uma revelação. Ele pôde perceber que estar no meio da aglomeração, estar no meio de tudo aquilo que se envolve em torno de Jesus, não necessariamente você está sentindo a presença de Deus. É preciso uma determinação como essa mulher foi determinada. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, dos seus vestidos, eu vou ficar curado. Por isso que a palavra de Deus disse assim, que quem tem sede e vem a mim e beba, está disponível. Está disponível. Você quer ver uma questão de disponibilidade? Não sei se você... É tão comum, né, você abrir a torneira da sua casa e sair água. Mas você já imaginou como é o processo? De onde vem essa água? Como ela vem? Na verdade, como ela vem? Existe um duto maior, um cano bem grande, de dimensões bem grandes, que passa na rua da sua casa. Na frente de cada casa tem um outro cano um pouco menor, com uma bitola um pouco menor, que entra para a sua casa. A entrada da sua casa que vai até aquele relógio, cavalete, aquele medidor. E a partir dali, de um cano um pouco menor ainda, abastece a sua casa, abastece a sua caixa d'água, vai para o tanque lá para você lavar roupa, vai para a pia, vai para tudo quanto é lugar. O duto é Jesus. O duto que passa ali é as águas que você tem disponível. Todas elas estão disponíveis para entrar na sua vida, na sua casa. O que determina é o tanto do registro que você abre ou fecha. Tem gente que tem tanta pressão da água que é preciso, às vezes, fechar lá no relógio um pouquinho para que não entre com tanta força. Então, a presença do Senhor está disponível. Quanto você quer receber da presença de Deus? Está na tua mão. Você abre ou fecha. Você determina. Você é o determinante. Ah, mas pastor, mas às vezes falta água. A palavra de Deus diz que Ele é uma fonte inesgotável, que Ele é água viva, que se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Ou seja, se você é suprido por esta água que entra na sua vida, você tem necessidades, mas elas todas são supridas através de Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho fome, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho conta para pagar. Eu entendo tudo isso, mas tudo isso vem através de Jesus. É o Senhor Jesus na sua frente. Amém?
E Pedro estava ali, vendo tudo aquilo. Os discípulos estavam sendo treinados. Sabe quando você vai no supermercado, normalmente tem isso? Tem lá o caixa e tem uma plaquinha assim, em treinamento. Às vezes você entra naquele caixa e fala assim, peguei o caixa errado. O cara lá. E o outro caixa lá. Você fala, peguei o caixa errado. Mas Pedro estava em treinamento. Tudo que Jesus fazia era proposital. Você acha que ele fez essa pergunta lá para os discípulos? Porque Jesus era chongo. Quem me tocou? Mano, era proposital. Chongo era Pedro. Chongo sou eu. Quem me tocou? Mas como, Jesus? Ele estava querendo explicar para Pedro. Pedro, preste atenção. Busque a minha presença. Busque a minha presença. Você tem que buscar, é algo que você tem que se dispor a estar fazendo aquilo. Uma outra situação que eu quero compartilhar aqui com você está em Marcos, ainda em Marcos capítulo 14. Lá vai Pedro sendo discipulado novamente. Marcos 14, versículo 32, diz o seguinte: Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo quem? Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Versículo 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou mimindo, na naninha, dormindo. Simão disse a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que eu não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E lá vai Pedro ser discipulado novamente. Aqui Pedro, Tiago e João estavam pertinho de Jesus, estavam participando do momento crucial do ministério de Jesus. Jesus ali no Getsemane, passando aquela batalha espiritual, recebendo todo o fardo do nosso pecado, todo o peso. Você já intercedeu e já orou e se sentiu cansado? Aquele peso daquela oração que você estava fazendo? Quem já fez isso? Agora se imagina o peso que Jesus estava sentindo, quando ele estava se colocando sobre os nossos pecados da humanidade. Eu não tinha nem nascido e Jesus estava ali, morrendo na cruz por mim. Será que estava pesado espiritualmente? E onde é que estava Pedro ali? Dormindo. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente está na presença de Deus, está ali envolvido com as coisas de Deus, mas sabe, dormindo no ponto, meio letárgico, vendo as coisas acontecer. Vamos orar. Vai ter jejum. Sim, eu ouvi falar que vai ter. Você está assim, letárgico, cansado. Aí você vai para a TV para descansar, você vai fazer alguma outra coisa. Aí o outro dia começa tudo de novo. E você está lá, igreja. Sexta-feira profética, fé. Está viajando, dormindo na maionese. E se alguém perguntar, como é que você está? Estou firme, Jesus está aqui do meu lado, o Espírito Santo mora em mim. E você está como? Como Pedro, dormindo. Jesus volta. Tadã! Pedro dormindo. Rapaz. Salmo. Vamos deixar um pouquinho o livro de Marcos aqui. Vamos para o livro de Salmos.
Salmo capítulo 42 nos ensina uma coisa. Tcharam. Salmo 42, versículo 1 diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A corça é um servo lá do deserto. E aquilo quando fica seco, quando fica na estiagem, que não tem, os animais eles têm uma certa reserva. Só que chega uma hora que não dá mais. Está para chover, mas não chove. E esse texto diz que o salmista descreve que, assim como aqueles animais raspavam o casco na terra, emitindo sons de desespero, clamando por águas, assim deve ansiar a minha alma para entrar na presença de Deus. Tem que ser algo que eu queira muito. Tem que ser algo que eu deseje. Hoje é dia 3/4. Foi reinaugurado aqui um tempo de busca tão grande, porque o ministério de louvor, o ministério de dança, todos os outros ministérios integrados a eles estavam aqui desde as 6 horas da manhã buscando a Deus. E nós estamos voltando lá no ano de 2000, onde a gente passou por um grande mover, que veio através da adoração, do louvor e da busca na presença de Deus. Quando nós estivermos cheios da presença de Deus, tudo anda, tudo funciona. Todo culto é bom, todo louvor é bom, tudo fica legal. Mas quando a gente está dormindo, a gente não percebe nada. Quando você acorda, você fala, o que aconteceu? Uns estão adorando, uns estão sentindo, mas aqueles que estão dormindo não podem sentir a presença de Deus. E o salmista diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, na mesma intensidade. E naquela época, em 2000, a gente usava um slogan que era uma adoração extravagante, radical, querer a presença de Deus de uma forma radical. Mano, eu chegava mais cedo para ir para o culto, e eu levava a Tati para o ensaio da dança, às 3 horas da tarde, mais ou menos. Quando a gente chegava lá para o culto mais cedo, estava todo mundo deitado no chão, adorando a Deus. Baterista caído, tudo morto lá, tudo adorando a Deus. Eu falei, mas o que é isso? Quando você se propõe a buscar a presença de Deus, tudo funciona, nada fica pesado. Você percebe? Nunca fica, tem que fazer, tem que ir nada, rapaz. Quando você está na presença de Deus, tudo é festa, tudo é avivamento, tudo é poder, tudo fica gostoso. Servir a Deus não é um peso, não, é gostoso demais. Se não está gostoso, tem muita dormição, vamos dizer assim, está dormindo muito e tendo pouca presença de Deus. Tome cuidado. Jesus estava ensinando para Pedro, toma cuidado. Andar só comigo, estar no meio da multidão, vir aonde eu estou, é muito diferente de buscar a presença de Deus, de estar conectado, de estar atento ao que está acontecendo. Eu estava vendo um livro do Teófilo Rachad, que é um dos líderes lá do Dunamis, o Reino Inabalável. E nesse livro ele fala alguma coisa muito interessante, que ele fala que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nenhuma novidade, isso está na palavra. Só que onipresente é uma coisa universal. Todos nós sabemos, até os incrédulos, até os que se dizem ateus, no fundo lá eles creem em Deus. Porque a presença, a gente
crê na presença de Deus. Sentimos a presença de Deus. Ou podemos aferir, dizer assim, não, Deus está presente. Mas há uma grande diferença entre você reconhecer a onipresença de Deus, que Deus está em todo lugar, e você buscar e ter a presença de Deus na sua vida, na sua intimidade. São coisas distintas. Por isso que às vezes a gente fala assim, você quer receber Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque a gente sabe que você ama a Deus. A gente sabe que você reconhece, que você sabe quem é Jesus. Não precisa explicar, olha, Jesus, todo mundo já ouviu falar. Quem nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo aqui? Levanta a mão. Tem alguém com a mão levantada? Todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo. Sabemos da presença de Deus, mas há algo muito distinto em ter a presença de Deus individualmente na nossa vida. Estou conseguindo me expressar? Onipresença de Deus, reconhecemos que Deus existe, que a presença de Deus está aqui. Agora, buscar a presença de Deus na minha vida é algo pessoal. É algo de investimento. Né? A presença de Deus está em todo lugar. E há muitas pessoas que se satisfazem só com a presença onipresente de Deus. Mas a presença de Deus na nossa vida precisa então dessa busca. O que a palavra de Deus diz? Buscai primeiro o reino de Deus. Há de haver prioridades, há de haver ordem na nossa vida, há de haver alinhamento. Ontem a gente falava sobre isso. Deus falava sobre aplanar, alinhar coisas realmente nas nossas vidas. Qual foi o primeiro encontro que Pedro teve mesmo? Ele estava fazendo o quê? Pescando. E agora eu quero falar do reencontro que Pedro teve com Deus, com Jesus, na verdade. Vamos ver o que Pedro estava fazendo quando ele se reencontrou com Jesus. Jesus, então, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e antes de ascender ao céu, teve ainda uma ministração na vida de Pedro. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz o seguinte: depois disso, Jesus morre, foi sepultado. As mulheres vão lá, testificam que o túmulo estava vazio. Jesus apareceu a Tomé. Depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, quem estava lá? Pedro. Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Agora nós estamos na onda aqui de pescar. O Fernando agora é o nosso líder da pesca. A gente não sabe nem amarrar o anzol, mas estamos lá. Pedro, então, vai pescar. Jesus morreu, foi ministrado tudo o que ele ministrou, e Pedro, então, volta às suas origens. Volta ao cotidiano. Volta à sua mesmice. Cara, eu vou te falar, não sei de você, mas pelo menos comigo acontece isso. De tempos em tempos, tem uma zica de eu voltar para a minha mesmice, para o meu cotidiano, o velho homem querendo ficar mais alto do que o homem espiritual. Tem que pegar um porrete com as 2 mãos e dar na cabeça do velho homem. Pá! Você vai morrer, velho. Que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pedro, então, estava pescando, voltou a pescar, voltou às suas origens. No primeiro chamado, Deus falou assim, olha, pare tudo o que você está fazendo. Eu vou transformar as suas habilidades de pescador natural de peixe para você pescar homens, pescar vidas. O que era para Pedro estar fazendo? Cuidando de vidas, pregando, falando.
E ele faz o quê? Volta ao cotidiano. Volta à sua mesmice. Deixa o marasmo tomar conta da sua vida. Deixa o velho homem crescer novamente. Continuando no versículo 2 ainda. 2 ou 3? Cadê 3? Não, 3. Vou pescar, disse Simão. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Deus fala com a gente e a gente não está nem aí. A gente escuta uma voz longe. Tem que falar 200 vezes para a gente tentar entender. E ele perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava, que era João aqui provavelmente, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Cara, Jesus já tinha preparado um fogo, as brasas, viu que eles estavam com fome, providenciou alimento para eles. Que ensinamento! E aí vai fazer como se fosse uma santa ceia com eles. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de se perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Eles estavam, é Jesus ou não é? É Jesus ou não é? É Jesus. Quando Jesus então parte o pão e deu para eles, ele falou assim, mano, é Jesus. E agora, a cereja do bolo para você. Pedro tem um reencontro com Jesus. Lembra? O primeiro encontro com ele foi quando ele estava pescando. E Jesus o reencontra com ele pescando. Imagina a vergonha que ele falou, nossa, não era para estar fazendo nada disso. E Jesus então ministra para Pedro. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Volta à origem, volta ao chamado, volta ao propósito que eu te dei. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Olha que legal aqui. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse, siga-me. Novamente, voltou ao chamado. Deixa eu te falar uma coisa. É no reencontro que Deus fala coisas mais profundas com você. O Senhor não desistiu de Pedro. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor estava vendo a condição de Pedro. Está vendo a sua condição hoje. Eu não sei como você está. Mas hoje, o Senhor está te chamando por um reencontro.
Reencontro hoje. Hoje vai começar o seu reencontro com Deus. Hoje você vai ouvir novamente o chamado de Deus. Hoje você vai alinhar qual é o propósito da sua vida para com Deus. A sua vida não pode ser simplesmente levantar, trabalhar, dormir, estudar, projetar, comprar um carro. Daqui 3 anos eu vou ter isso, ter projetos, ter cronograma, blá, blá, blá. Tudo isso precisa ter, mas buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a sua vida não tiver um propósito em Deus, tudo ficará tão vazio. Um dia você tem dinheiro, outro dia não tem. Um dia você tem um carro, outro dia não tem. Outro dia está feliz, outro dia não está. No reencontro, Deus alinha propósitos. No reencontro, Deus fala pessoalmente com você. Veja aqui, que Pedro até ficou magoado. Falou, Senhor, está me chamando de descrente? Está apontando para as minhas feridas? Eu creio aqui que o Senhor falou para ele 3 vezes, porque Pedro tinha negado Jesus antes. Eu não sou discípulo. Você é um discípulo, você andava com ele. Não, eu não sou, não era. É até um outro barbudo aí, sei lá, parecido comigo, mas não sou eu não. Tenho vários irmãos, primos, gente muito parecida. Meu rosto é muito familiar, eu não era discípulo dele não. Buscar a presença de Deus requer desejo. Vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui. Nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus. E você vai dizer para Deus hoje, na intensidade que você quiser, tem um duto disponível aqui no altar. E você que está com a mão na torneira, você vai abrir pouco, bastantão, vai abrir no talo no máximo, ou vai abrir pouquinho, ou vai ficar dormindo. Culto? Oferta? Já passou? Já está terminando. Preciso pegar meu carro, o frango assado. Não esqueceram o frango assado. Onde você está? Conectado, dormindo, disperso? Essa palavra é boa, hein, pro irmão? Pena que ele não está aqui. Não, é boa para você mesmo. É com você que Deus está falando hoje. É com você que Ele quer um encontro. Por que o Senhor já não foi aos céus? Ele já tinha visitado Pedro, já tinha visitado os seus discípulos. Mas Ele sabia que Pedro precisava de algo mais. Pedro precisava se reencontrar com o Senhor. No reencontro, Deus fala de intimidades. Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro andou com Jesus. Mas foi necessário um reencontro com Deus. Para realinhar. E Jesus termina a frase. Então lhe disse, siga-me. Siga-me para onde? Se ele estava indo para o céu. A fazer as mesmas obras que Jesus tinha ensinado para ele. Eu acredito que aqui que Pedro começou a entender todas as coisas. Pedro começou a ver ali aquela mulher de fluxo de sangue, dizendo, puxa, naquela multidão, e eu querendo saber o que é que estava acontecendo. Mas só aquela recebeu Jesus. Pedro lembrou do seu chamado. Larguei tudo para servir a Jesus. Foi uma bênção. E agora estou eu aqui, voltando ao meu cotidiano. Aquele fervor que eu tinha se perdeu. Estou cansado, estou cheio, estou saturado. Preciso de descanso. Preciso dar um 10. Me dê esse tempo, me dê esse tempo. Jesus quer reencontrar com você. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai levantar a mão, mas só se você quiser. Você quer iniciar hoje na sua vida um tempo de se reencontrar com Deus e estar disposto a ouvir o que Ele tem para falar, mesmo que no comecinho você pode se sentir meio magoadinho. Eu não merecia ouvir isso. Depois de tudo que eu fiz, trabalhei, fiz tanto. Magoadinho. Você está disposto a ouvir o que Deus quer falar com você? Se você quer hoje iniciar
um tempo de reencontrar com o Senhor, um reencontro, um tempo de busca na presença de Deus, levante a sua mão para Ele ver. Só quem quer.